sentimentos que podem surgir com tudo isso, com todas essas perdas que são vivenciadas. Esse adulto ele pode vivenciar sentimentos de depressão, sentimentos de ansiedade, sentimentos de culpa, sentimentos de raiva, muitas vezes muita raiva, sentimentos de alívio. Muitas vezes o divórcio é o possível a se fazer naquele momento, diante de tanto conflito que é vivenciado na vida do casal, na vida a dois. Esse adulto ele pode sentir medo, ele pode sentir muito medo, porque ele vai precisar pensar nessa questão, né, da nova vida. Como que vai ser a nova vida dele? Sem a esposa, sem o filho por perto. Então ele pode sentir medo, ele pode se sentir muito, mas muito vulnerável. Olá, como é que você está? Meu nome é Natália Aguilar, eu sou psicóloga e hoje eu estou aqui mais uma vez para gravar mais um vídeo aí para o nosso canal do YouTube, para você que me acompanha aqui já nas redes. Acho que você tem percebido que semanalmente eu estou soltando aí um vídeo com algumas reflexões acerca das minhas temáticas de estudo, o luto, a perinatalidade, gestalt terapia, com conteúdos aí da psicologia no geral, para trazer um pouquinho mais de conhecimento, trazer aí algumas reflexões acerca de algumas questões aí que eu estudo, e eu espero que esteja contribuindo aí para você que me acompanha, tá bom? Para esse mês de outubro, preparei uma sequência de vídeos para falar um pouquinho para vocês de um projeto novo que eu venho participando. Na verdade, eu recebi um convite de uma professora muito querida para participar de um projeto que se chama Oficina Pais e Filhos, que acontece em parceria com o Tribunal de Justiça e uma universidade daqui de São Paulo, juntamente com um instituto ao qual nós fazemos parte. O projeto ele consiste em fazer um trabalho de psicoeducação para famílias, tanto pais como crianças que estão passando por algum processo de separação, litígio, divórcio, né? E eu tive a oportunidade de participar nesse último final de semana, esse último que passou, da primeira oficina, e aí eu queria contar um pouquinho dessa experiência que eu tive para vocês. Na verdade, assim, é uma oficina que visa fazer, né, esse processo, como eu já disse, né, visa fazer esse processo de psicoeducação com esses pais, para que esse processo de separação seja menos traumático para a criança ou para o adolescente que está aí nesse meio de campo. E por que eu escolhi falar sobre esse tema nesse mês de outubro? Primeiramente, é o mês da criança, e daí eu acho que talvez o foco tenha que estar, né, nesse lugar da criança, nesse lugar de que criança não tem que se preocupar com coisas de adulto, criança tem que ser criança, cada fase no seu tempo, né? Então, eu escolhi falar um pouquinho sobre esse tema, né, sobre essa nova experiência que eu estou tendo o privilégio de participar nesse mês para abordar, né, essa questão, né, da criança e do papel das nossas crianças na sociedade, tá? Bom, para falar um pouquinho disso, eu roteirizei aqui alguns temas, e o primeiro deles primeiramente, como a gente está falando de um projeto que visa acolher e psicoeducar pais, na verdade, assim, é uma psicoeducação para pais e crianças, porque a oficina, ela trata-se chama-se Oficina Pais e Filhos. Então, tanto os pais quanto os filhos, eles participam desse processo. Mas a gente fala que é um processo de psicoeducação mais voltado para os pais, porque os pais são os adultos da relação, os pais são as pessoas conscientes e geralmente são os pais que estão ali na linha de frente, às vezes com conflitos, com desentendimentos que vão culminar, que vão chegar nessa criança e vão causar algum dano psíquico para essa criança. Então, a ideia do projeto é fazer esse trabalho de psicoeducação para que
para que menos danos sejam causados na vida dessa criança por conta da separação desses pais. E falando um pouco dessa questão da separação, eu acho que é importante abordar aqui um tema que é o divórcio. Como vocês sabem, eu sou especialista em luto, uma das minhas especialidades é o luto, e a gente entende que toda e qualquer perda significativa que a gente tenha na vida, ela presume que será vivido um luto após essa perda. E aí, pensando no divórcio, eu queria fazer uma reflexão aqui com vocês, queria trazer essa provocação. Quais são as perdas que existem, né, tanto na vida dos pais como na vida dos filhos, perante a um divórcio? Será que existem perdas? Se existem, que perdas são essas? Se a gente for falar um pouco do lado do adulto, né, porque eu acho que não tem como a gente falar da criança sem falar do adulto também. Porque a gente está falando, o divórcio é uma decisão do adulto. A criança, muitas vezes, ela está nesse meio, né? Mas o divórcio, ele nunca vai ser uma decisão da criança, ele sempre vai ser uma decisão do adulto, dos pais, né? Os pais dessa criança que não conseguem mais ficar juntos por motivos que, enfim, né? Não vem ao caso aqui, mas esses pais, eles não conseguem mais dividir uma vida juntos, né? Ou nunca dividiram uma vida juntos, e eles se encontram em algum momento da vida deles para decidir, né, como que vai ser o futuro dessa criança. Então, pensando nas perdas que um adulto pode vivenciar, a gente pode pensar que, diante de um divórcio, há uma perda da esperança, há uma perda das expectativas, daquilo que eu idealizei que poderia ser família. Então, eu crio toda uma idealização na minha cabeça do que eu acredito que seja família, eu idealizo isso aqui no meu mundo presumido, tá? Falamos já em mundo presumido em outros vídeos aí, se você quiser, volta lá para assistir, né? Mas rapidamente, né? O mundo presumido é aquilo que a gente idealiza de mundo, é aquilo que a gente presume do que vai ser a nossa vida. E tudo que foge disso rompe com o mundo presumido, né? Toda quebra desse mundo presumido, ela vai culminar num luto. Então, a gente pode pensar que um divórcio, ele é um rompimento do mundo presumido, tá? E se rompe o mundo presumido, a gente está falando de perda, a gente está falando de luto. Podemos pensar também que uma perda que existe, uma perda concreta que existe com o divórcio, é a perda da rotina. Então, eu tenho uma estrutura familiar. E aqui eu vou me centrar mais nos casos de pais que ficaram por um tempo juntos, tentaram, né, formar uma família, mas que não deu certo, tá? Eu não vou me adentrar muito, porque existem casos de pais que realmente, né, tiveram um filho por conta de uma única relação que se teve, tá? Eu não vou me adentrar muito nesses casos, eu vou me adentrar mais nos casos em que, de fato, houve a tentativa de construção de família, tá? E que resultou num divórcio, tá bom? Então, a gente pode pensar na questão da rotina. Tem a perda da rotina, tem a perda dessa estrutura. Então, todo dia, tem aquela música do Chico, né, que fala todo dia ela faz tudo sempre igual, né, que se chama Cotidiano, que fala um pouco disso, né, que eu acho que é a questão de você ter uma estrutura. Você levanta todos os dias no mesmo horário, você leva seu filho todos os dias para a escola, você toma café com ele, você vai buscá-lo na escola, você tem o seu momento, o momento do banho, o momento do jantar. Você tem essa rotina com o seu filho dentro de casa, o momento da brincadeira, o momento de, sei lá, levar para o futebol, levar para o balé, levar para alguma outra atividade. E essa rotina, quando existe um divórcio, essa rotina ela é quebrada também. Porque quando um dos pais saem de casa, né, geralmente o movimento que a gente mais vê é o pai saindo de casa e a criança ficando em casa com a mãe. E geralmente o movimento que a gente vê é o pai perder, né, esse contato maior com o filho, porque saiu de casa. Então,
se a gente for pensar em termos de estrutura, nós temos essa perda também, porque essa pessoa que sai de casa, ela vai precisar reestruturar a vida dela sem aquela rotina que existia antes, e a pessoa que fica em casa, ela vai precisar estruturar a rotina dela sem a ajuda daquele parceiro, daquele companheiro que antes ela tinha e agora não tem mais, tá? Então, a gente também está falando de uma perda aí. A gente pode falar, né, que as questões legais, as questões que envolvem o divórcio, que envolvem a guarda, que envolvem a tutela da criança, a gente também pode falar que é uma perda. Por quê? Porque quando o casal ele está junto, é subentendido que a responsabilidade da criança é de ambos. Não existe isso, não, esse final de semana é meu, esse final de semana é seu. Existe um sistema familiar que funciona para estar junto, né? Ou teoricamente deveria funcionar para estar todos juntos com essa criança. Então, não existe essa coisa, né? De, não, esse final de semana ele fica comigo, esse final de semana ele fica com você. Quando se está junto, né? Os combinados, né? Dentro do sistema familiar, eles vão fluindo de tal maneira que eles vão acontecendo sem precisar de um juiz, sem precisar de uma questão legal de um juiz para determinar, olha, de 15 em 15 dias é com o pai que ela fica, de 15 em 15 dias é com a mãe que ela fica. Então, se a gente for pensar na questão, né, nesse ponto de questões legais, a gente também tem uma perda, porque o que antes fluía naturalmente não flui mais. E aí eu vou precisar de um terceiro, de um representante legal, para determinar, né, muitas vezes, né, não é sempre, às vezes os pais eles conseguem entrar num acordo e não precisa de um juiz para determinar, mas muitas vezes não é o que acontece. E pegando um pouco dessa experiência que eu estou trazendo para vocês, dessa oficina que eu pude participar, a gente pega, né, situações de que é isso, que realmente, né, não é isso que acontece, não é um combinado pacífico. Geralmente tem algum conflito, né, nesses pais, nessas crianças, que a gente vai, né, na intenção de prevenir, né, alguma alguma gravidade aí, né, em como que todo esse processo de divórcio vai se processar, principalmente na cabecinha da criança. Além disso, falando um pouco dessa questão das questões legais, a gente tem também a questão da pensão, né? Se a gente for pensar, a pensão, ela geralmente ela é paga quando é determinada por um juiz, né? Existem casos também que os pais eles conseguem entrar num acordo, mas muitas vezes não, muitas vezes é preciso um acordo legal, aí é um acordo que é determinado por um terceiro para que essa pensão ela seja paga, tá? Então, a gente está falando também aí de mais uma perda, porque precisa de uma terceira pessoa, então eu preciso rearticular, reestruturar o modo como eu fazia antes para um novo modo como eu vou fazer agora, tá? Existem mudanças sociais na vida desse adulto. E que perdas, né, são essas? Eu deixo de ser, e aí falando, né, mudanças sociais, eu deixo de estar no papel de casado para estar no papel de divorciado. Muitas vezes eu preciso reformular o meu conceito de família. Se eu venho de uma família, por exemplo, uma família muito tradicional, em que não existem separações, em que não existem divórcios, reformular esse status quo, esse lugar que eu vou ocupar agora na sociedade, pode ser um processo muito difícil na vida do adulto. Então, existe perda aí também. Existe uma mudança no papel parental. Antes, se eu desempenhava, né? Eu vou falar aqui, né, no meu papel de mãe, por exemplo. Se eu sou mãe, eu vou precisar, sei lá, se meu companheiro vai embora, se eu me divorcio, eu vou precisar desempenhar, talvez, um papel de mãe e de pai dentro de casa, porque não vai ser em todos os momentos que eu vou ter o pai dessa criança por perto. E esse pai, ele talvez ele tivesse funções, né? Certamente, né? Ele tinha funções quando ele estava dentro de casa, ele tinha funções que agora,
quando eu estou dentro de casa, eu vou precisar desempenhar essas funções. Então, a distribuição das tarefas neste papel parental, ela precisa ser reformulada. E a mesma coisa quando a gente fala da pessoa que sai de casa. Essa criança, ela não vai estar o tempo todo em contato com esse pai que sai de casa, com esse pai ou com essa mãe que sai de casa. Então, eu vou precisar reformular esse lugar de pai, esse lugar de mãe que eu ocupo, porque o que funcionava antes, por exemplo, eu chegar em casa, ter meu filho em casa, e aí eu chegar lá no quarto dele e perguntar, e aí, filho, como é que foi na escola? Eu vou precisar reformular isso, de me ligar que, por exemplo, eu vou chegar em casa do trabalho, não vai ter ninguém, eu vou precisar ligar para o meu filho, eu vou precisar ligar para a mãe do meu filho para conseguir falar com o meu filho, para saber como que ele está. Então, eu preciso me colocar num outro lugar, né? E, de novo, aquela coisa que antes fluía, né? Com o divórcio, ela acaba que encontrando alguns truncamentos, né, que vão precisar ser ajustados para essa nova vida. Temos as perdas de amigos e parentes. Então, às vezes, amigos em comuns do casal, às vezes esses amigos ficam a favor de um e contra outro, ficam mais do lado de um do que do outro, e aí, quando a gente fala, né, que tem conflito na vida do casal, que fez com que levasse a um processo de divórcio, a um processo de separação, inevitavelmente pode acontecer de eu perder algumas amizades. E também familiares, né? Por exemplo, sogro, sogra, cunhado, cunhada, né? Geralmente essas pessoas elas tendem a ficar do lado daquele que é o seu parente consanguíneo. Então, existe também, se eu me dou muito bem com a minha sogra, como é que fica? Como que fica esse meu lugar como genro agora? Então, existe uma perda desse lugar também, uma perda desse papel. Eu não vou ser mais genro dessa pessoa, né? Porque, sei lá, eu me separo e a mãe da criança, ela arruma um outro companheiro, e aí o genro passa a ser esse outro companheiro. Então, é um lugar que eu perco, né? Quando eu me separo, quando eu saio de casa, é um lugar que eu perco. Eu não perco o lugar de pai. O lugar parental, é claro que eu nunca vou perder, mas alguns lugares eu perco. E muitas vezes é difícil a gente conseguir ressignificar essas perdas, principalmente quando existe uma boa relação com as pessoas que a gente perde. E com isso tem uma mudança, né, nessa estrutura familiar que faz com que eu precise reajustar tudo que tudo que eu construí até então. Então, só fazendo essa recapitulação, né? E aí, provocando vocês novamente, será que tem perdas quando a gente fala num processo de divórcio? E aqui eu estou falando só da parte do adulto, né? No outro vídeo a gente vai começar a falar das crianças, que na verdade é o nosso foco. Mas aqui eu estou falando só da parte do adulto. E aí, que sentimentos que podem surgir com tudo isso? Com todas essas perdas que são vivenciadas, né? Esse adulto ele pode vivenciar sentimentos de depressão, né? Sentimentos de ansiedade, sentimentos de culpa, sentimentos de raiva, muitas vezes muita raiva, sentimentos de alívio, né? Muitas vezes o divórcio o possível a se fazer naquele momento, diante de tanto conflito que é vivenciado na vida do casal, na vida a dois. Esse adulto ele pode sentir medo, ele pode sentir muito medo, porque ele vai precisar pensar nessa questão, né, da nova vida. Como que vai ser a nova vida dele? Sem a esposa, sem o filho por perto. Então ele pode sentir medo e ele pode se sentir muito, mas muito vulnerável. Bom, nesse vídeo era isso que eu tinha para trazer para vocês. No próximo vídeo a gente vai começar a falar um pouquinho sobre a questão do papel das crianças, né? Quais são as perdas na vida da criança, quais são os sentimentos que essa criança ela pode vivenciar perante a um divórcio. Espero que tenha sido proveitoso aí para você, que tenha combinado aí, que tenha nascido algumas reflexões, e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço para você e tchau, tchau.